Neemias capítulo 13, vamos ler a partir do versículo de número 4, que diz assim: Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe um depósito grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares e incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliacibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Todos juntos. Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Meus irmãos, vamos meditar nesse texto, é bem conhecido da igreja, acredito que todos os irmãos já estudaram, né, já conhecem essa passagem bíblica, mas nós vamos, com a graça de Deus, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus propôs ao nosso coração. Então, vamos meditar nesta noite sobre cuidado com Tobias e os seus móveis. Amém? Vamos dizer comigo? Cuidado com Tobias e os seus móveis. O que é que Tobias está levando para dentro da casa de Deus? O que é que Tobias está substituindo de Deus pelo que é dele? Então, nós vamos ler aqui alguns textos da palavra do Senhor, queridos irmãos, que o contexto aqui desse capítulo, nessa passagem, é o período da reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus havia levantado Neemias, um alto funcionário do rei de Babilônia, para ser um instrumento de restauração dos muros da cidade de Jerusalém, que estavam completamente destruídos. E a Bíblia registra, irmãos, que Deus fez um grande milagre através de Neemias, porque ele pôde praticamente restaurar toda a muralha de Jerusalém em apenas 52 dias. E Deus usou ele poderosamente. Só que durante esse período ele sofreu muita resistência, né? Sofreu muita resistência por conta de inimigos do povo de Deus que se levantaram para tentar impedir essa restauração, né? Impedir essa reconstrução do muro. E Neemias luta, né, contra esses inimigos, resiste a eles para concluir a obra de Deus. E dentro desse contexto todo, tem várias passagens aqui do livro de Neemias, vários episódios, né, cada um com a sua característica. Mas entre estes episódios que somam aqui no livro de Neemias, né, nós temos esse momento aqui. Neemias precisou voltar à Babilônia. Ele estava designado como responsável pela província. Ele precisou voltar à Babilônia. Nesse inteirinho aí da sua saída de Jerusalém, acontece isso que nós lemos aqui nesta noite. Um dos sacerdotes do templo se aparentou com um desses inimigos de Neemias, e casando a filha com esse inimigo, né, que fazia resistência à obra de Deus. Não apenas isso, mas a Bíblia diz que ele desocupou uma das câmaras que era usada para guardar as ofertas sagradas do Senhor. E ele mandou desocupar o lugar onde se colocava o dízimo do grão, onde se colocava as ofertas para os levitas, desocupar tudo isso e transformar em um cômodo para que Tobias, junto com a sua filha, fossem morar dentro do lugar que deveria estar as ofertas do templo da casa de Deus. E é nesse inteirinho aí que Neemias chega e se depara com esta cena, né? Então, irmãos, claro que tudo isso aqui foi literal, né? Foram fatos reais. Isso aqui, o livro de Neemias, é um livro histórico e registra fatos reais que aconteceram naquele período do seu governo.
mas é claro que também nós entendemos que isso tudo tem uma mensagem para nós, né? Tem uma mensagem para os nossos dias. Ninguém vai achar normal desocupar o Santíssimo Santo de Deus para colocar uma coisa comum e corriqueira lá no seu lugar. Isso fala, queridos irmãos, e traz para nós uma mensagem espiritual. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos assimilando e o que nós estamos substituindo de Deus por coisas que estão no mundo. Glória a Deus. Então, Tobias, irmãos, que era o dono da mobília, estava aparentado com o sacerdote, né? Ele era amonita. O texto, né, da palavra de Deus vai mostrar isso. Ele era amonita, que era uma descendência oriunda do pecado das filhas de Ló com ele, quando eles saem de Sodoma e Gomorra, e as duas filhas, irmãos, já lembram disso aí? As duas filhas disseram, não temos mais parentes no mundo. Eu acho que elas pensavam que estavam sozinhas no mundo, ia começar a pavimentar o mundo novamente, né? E disse, nosso pai já está velho, a gente tem que coabitar com ele para dar semente ao nosso pai. E elas coabitaram, embriagaram ele, coabitaram, e dessas duas junções carnais ilícitas, né, nasceram dois filhos. Um chamava-se Moabe, que deu origem à nação moabita, e o outro se chamava Amon, que deu origem à nação amonita. Então, um amonita era o descendente dessa relação ilícita que as filhas de Ló tiveram com ele. E durante toda a história do povo de Israel, eles foram inimigos do povo de Deus. Eles trabalharam contra o povo de Deus, porque historicamente eles se achavam como se fossem indignos de serem descendência, ou parente, ou próximos, inclusive, de Abraão, que carregava as promessas de Deus. Nós temos os amonitas e os moabitas lutando contra Josafá mais na frente. Então, nós vamos encontrar várias referências na Bíblia sobre isso. Então, Tobias era amonita. Só que Tobias era um amonita com o nome de israelita. O nome Tobias é um nome hebreu, é um nome israelita, e que não condiz com a nação amonita. Os amonitas tinham outros nomes, mas Tobias significa o Senhor. Vamos dizer comigo, o Senhor é Deus. E era um nome de origem israelita, já começa por aí. Tobias era um amonita com nome de israelita. Tobias era um ímpio com nome de crente. E ele carregava essa marca. Primeiro, Tobias era também considerado um homem mau, um homem fraudulento, imprestável, politiqueiro. Era um homem que fazia negócios obscuros. Era um homem ciumento, ameaçador daqueles que serviam a Deus. E nós vamos ver vários pseudônimos aqui com respeito a Tobias, irmãos, que dão uma pior informação ou referência a respeito dele, né? Ele é citado em várias passagens aqui do livro de Neemias. Então, uma das características, por exemplo, Tobias não queria o bem do povo de Israel, não queria o bem da nação de Israel. Capítulo 2 de Neemias, o versículo número 10, diz assim, diga comigo, que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Tobias não queria o bem do povo de Israel, não queria o bem da nação de Israel. Ele podia ter nome de israelita, mas ele não queria o bem da nação de Israel. E é sempre assim. O apóstolo Paulo diz no capítulo 20, versículo 29 de Atos, ele diz, olha, porque eu sei disso, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Nós precisamos estar atentos a isso, porque Tobias, ele é também, queridos irmãos, eu queria dizer nesta noite, Tobias também é uma ideologia, é um sentimento, amém? Nem todo mundo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que diz, eu sou crente,
é crente. Qual crente que não quer o bem da igreja? Qual crente salvo, que o Espírito Santo habita nele, que ele não quer ver a prosperidade da obra, que ele não quer ver o bem do trabalho, que ele não quer ver bem tudo que está à sua volta na obra de Deus? Ele tem um coração aberto, devotado, sincero, voltado para Deus. Ele não se inferniza com coisa nenhuma, porque ele quer ver o reino de Deus crescendo, absolutamente. Ele quer isso. Quando você vê alguém rimando contra a obra, contra o trabalho, se queixando, murmurando, é Tobias. Tem nome de crente, mas é amonita, e não quer o bem da obra e do trabalho do Senhor. Tobias também era zombador, maquiavélico, propondo e supondo mau caráter aos servos de Deus, atribuindo pensamentos e ideias que eram dele e colocando no povo de Israel. Neemias 2, versículo 19, diz assim, diga comigo, que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias o servo amonita, Gesem o arábio, diz assim, ó, zombaram de nós, desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Colocando palavras já na boca de Neemias, ou atributos no povo de Deus, que não era verdade, não era calúnia, mas eles eram caluniadores, zombadores, maquiavélicos, e isso são características da filosofia de Tobias, do espírito de Tobias. Irmãos, eles não são simples, eles são maquiavélicos. Eles procuram encontrar defeito onde não tem. Procura um lugar nessa terra aqui que não tem defeito. Procura um lugar que não tenha defeito. Não é? Não é assim? Jesus disse, antes de você olhar para o argueiro que está no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu primeiro. Tire a trave do seu olho. Porque eu não gosto dali, porque é tudo assim, é porque é tudo assado, é porque tem aquele defeito, tem aquele outro. E o seu defeito? Não tem não? Fale do seu primeiro. Mostre o seu primeiro. Diga quem você é primeiro. Aponte quem você é primeiro. Isso é sinal de um espírito, de uma filosofia, irmão, de prejuízo para a obra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Ou não é? Eu sou tão bonzinho mesmo. Você pode dizer isso também? Diga aí, eu sou tão bonzinho mesmo, eu sou tão boazinha. Jesus é que sabe. Jesus é que sabe. Então deixa de estar falando do seu irmão, deixa de estar criticando o seu irmão, deixa de estar murmurando contra seu irmão. Peça misericórdia a Deus para chegar com ele na eternidade. Jesus vai vir buscar um povo que não tem espírito de Tobias nesse tempo. Tobias fazia parte também de uma trupe de inimigos de Neemias. Porque quem é ruim se junta com quem não é. Não é? Eu ouvi uma pessoa dizer para mim uma vez sobre um assunto. Ele disse assim, olha pastor, em ninho de cobra não tem passarinho. É tudo cobra. Você está no meio de quem murmura, no meio de quem reclama, no meio de quem fala, no meio de quem não gosta de Deus, de quem não gosta de orar, de quem não gosta. Você está igual a eles. No mínimo você concorda com eles. No mínimo você acha bonito aquilo. No mínimo você tem alguma coisa dele. Tobias fazia parte de uma trupe, de um pacote. Mas Deus vai desmanchar pacote. Aleluia. Capítulo 4 de Neemias, versículo 1 e 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava um muro, ardeu em ira. Diga comigo, ardeu em ira. E se indignou muito. Vai estourar pelas costas. Mas o muro vai ser construído. E diz, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isto, sacrificarão
Acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, e estava com eles, vamos dizer comigo, e estava com eles Tobias. Aí, está no pacote aí, está no meio. Está no meio. Aleluia. Se está no meio, não presta. O amonita, ele diz: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente esse muro de pedra. Vai derrubar muito, você pensa. Então veja, ele estava no meio, né? Tinha nome de crente, mas era amonita. Vamos dizer, tinha nome de crente, mas era amonita. Tobias vivia também maquinando matar Neemias, para destruir a obra de Deus. Matar, é muito pesado isso, pastor. Mas está escrito, ó, capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de On. Diga comigo: porém, intentavam fazer-me mal. Então, quando eles viram que não adiantava fazer nada contra ele, né? Vamos ver se a gente tenta fazer algum acordo para matar eles, né? Esse era o Tobias. E tem muito mais. Irmão, se não ia ficar aqui a noite todinha falando de Tobias, mas eu quero falar de coisa ruim, não. Deixa a Tobias para lá, que é ruim, já sabe que é ruim. Vocês estão convencidos que Tobias não presta, né, irmão? Tobias é amonita com nome de israelita. Olha, irmão, tem cuidado, irmão. Jesus está de olho. Jesus está de olho, viu? Está vendo. Ele está vendo tudo. Olha, cuidado. Cuidado. Aleluia. Aleluia. Então, queridos irmãos, o que é que esse homem está fazendo na casa de Deus? Diga, o que é que esse homem está fazendo na casa de Deus? No lugar santo. Ainda mais desocupar o que é de Deus para botar um homem desse dentro, né? Que sacerdote, hein, irmão? Neemias, quando voltou, quase que explode pelas costas de raiva, porque o homem não tinha nenhuma referência, nenhuma condição para o sumo sacerdote fazer isso, só por uma questão parental, que a filha dele inventou de casar com esse homem, né? Então, irmão, quem é que Neemias encontra? Os móveis de Tobias, diga comigo, os móveis de Tobias ocuparam o lugar dos móveis de Deus. Para que os móveis de Deus, de Tobias, entrassem, os móveis de Deus tiveram que ser retirados. Os móveis de Tobias são uma alegoria das obras da carne. Por isso que tem que ter cuidado com Tobias e com os móveis dele. Amém? Cuidado com Tobias e com os móveis de Tobias. Porque junto com Tobias vem uma mobília, vem uma mudança aí. Está vendo um caminhão assim, ó, lotado. Mas não cabe duas mudanças no mesmo lugar. Ou você bota a dele ou deixa a sua, que é de Deus. Cada vez que ele bota um móvel dele, tem que tirar um de Deus. Cada vez que... Não tem lugar para amor e ódio no mesmo lugar. Não tem. Só se for doente, tem que tomar diazepam. Não tem lugar para santidade e impureza no mesmo quarto. Não tem. Na mesma sala, não tem. Ou um ou outro. Escolhei, pois, a quem servis. Se ao Senhor vosso Deus, ou aos deuses dos amorreus. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Está posto dois caminhos diante dos servos de Deus. Amém? Então, irmãos, ou um ou outro. Ou coloca um e tira o outro. E aí vai.
Tobias está vindo aí com a sua mudança. Preste atenção na linguagem de paráfrase. Eu estou falando em forma de alegoria, mas os irmãos assembleianos conhecem muito essa linguagem aqui. E o Espírito Santo está usando ela para falar com a gente. Amém? Tobias está aí com um caminhão cheio de móveis. A pergunta é: alguém tem que tomar uma decisão, porque ele também não joga móvel no lugar das coisas de Deus, não. Teve que ter alguém que autorizasse, né, tirar o que estava ali para colocar o dele, né? Então, nós temos o poder da autorização. Você escolhe se você quer ser um santo ou você quer ser um profano. Se você quer ser um puro ou quer ser um adúltero ou uma adúltera. Tem que escolher. Nós estamos chegando num ponto da história da igreja, num ponto do caminhar da igreja, que vai ter que ser feita uma escolha. Não, Deus não aceita mais o frio. Deus não aceita mais só ser frio. E o pior de tudo não é o frio, é o morno. Nem é frio, nem é quente. Aleluia. Glória a Deus. E o próprio Jesus disse assim: oxalá que tu fosse frio, oxalá que tu fosse quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. É tempo de que o que é puro se tornar mais puro, o que é limpo se tornar mais limpo, o que é santo ficar mais santo. Chega o tempo do juízo de Deus sobre a terra, e o juízo de Deus começa pela casa de Deus, diz o homem santo. Neemias também está vindo aí. Diga comigo, Neemias também está vindo aí. Tobias está aparentado com Eliacibe. Mas lembre, Neemias foi, mas vai voltar. Quantos creem? Quantos creem? Vocês estão entendendo, não? Está entendendo? Neemias foi, mas ele já está voltando. Neemias está voltando. Eita Jesus. E quando Neemias chegar, como é que fica? Aleluia. Então, queridos irmãos, nós já sabemos quem é Tobias, mas não é só Tobias. Tobias e os móveis, né? Como eu falei, o caminhão está aí querendo baixar os móveis, né? Então, irmãos, quando você vai para as minúcias, né? E eu vou chamar aqui a atenção dos irmãos em alguma coisa, de forma genérica, mas para a gente entender. Quando você vai analisar uma casa e a mobília que está dentro da casa, cada grupo, vamos chamar de grupo de móveis, cumpre um determinado papel dentro da sua casa. Então, você tem, por exemplo, um grupo de móveis dentro de uma casa que servem, né, ao propósito de promover relaxamento a nós. Você trabalha o dia todinho, mas quando você chega na sua casa tem uma rede, tem um sofá, tem a sua cama, cheirosinha, fofinha, que você cuida bem direitinho, e fica sonhando no trabalho para chegar logo em casa para dormir. Esse grupo de imóveis, eles tratam de cuidar da nossa saúde, do nosso descanso, né? Aí tem gente que tem cadeira de balanço, rede, sofá, né? O sofá do papai, né? Aquela que deita assim para trás, né? Que vira assim, né? Tem umas bem modernas agora que dá massagem, não sei o quê, né? E aí vai. Então, essa é a primeira função de uma mobília: promover descanso e relaxamento. Então, por isso que a gente tem quarto, né? Para a gente dormir e descansar. Ou não é assim? Esse é o primeiro grupo de móveis que Tobias também tinha, né? E veja que os móveis de Deus também cumprem esse propósito, porque Jesus também promoveu em nós gozo, descanso, tranquilidade. Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os móveis de Deus também cumprem esse mesmo propósito, né? Só que os móveis de Deus contribuem para o
valorizar e fortalecer em nós os frutos do Espírito. Essa é a diferença. Então, Satanás, como é imitador, ele também faz quase a mesma coisa, só que tem outro propósito. Em vez de favorecer o fruto do Espírito na nossa vida, ele vai tentar fortalecer os frutos da carne. Amém? Então, Deus também usa móveis. Se você tirar a cama que Deus lhe deu para colocar a cama de Tobias, já muda tudo. Que a cama de Deus é consolação. O sofá de Deus é consolo. Quando você liga o rádio, aí lá vem aquela mensagem: eu estou contigo, eu estou do teu lado. Te anima, aí você se alegra, você se anima, vai vencendo, vai avançando, porque Deus também tem isso aí para nós, relaxamento, né? Às vezes tem gente que diz assim: eu não sei como é que o irmão está aguentando essa prova, não sei como é que a irmã está aguentando. Ah, você não sabe? Não, é porque Deus tem cama, tem rede, tem cadeira, tem cichão do papai, e Ele bota você assim, e dá uma balançadinha, você dorme que chega ronca, no meio da luta, no meio da prova. A tempestade estava girando assim no mar. E Jesus estava onde? Jesus estava onde? Estava na popa do barco, dormindo. Porque Deus não se apavora com nada. Deus não se assombra com nada. Deus não se apavora e não se aperreia com nada. E essa tranquilidade de Jesus, Ele passa para a gente. Não, meu filho, fica tranquilo. Mas Jesus, ó, se continuar assim, vai acabar comigo. Faz nada. Eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Aguarda só um pouquinho. Aleluia. Isso aí são os móveis de Deus. Eu podia citar aqui vários versículos que comprovam isso. Mas se você tirar essa mobília de Deus e colocar de Tobias, já muda. Porque a cama de Tobias, ela não é a cama da consolação. Ela chama-se cama da acomodação. O diabo, quando balança a cadeira para o crente dormir, não é para ele descansar, não. É para ele não fazer mais nada para Jesus. Fica aí, rapaz, fica até abanando assim. Aí você vai ficando, nem canta, não prega, não ora, não evangeliza, não faz mais nada. Porque a cama de Tobias, ela substitui a ação do propósito de Deus na nossa vida. Porque são frutos da carne. Aleluia. Hebreus 6:12 assim: cuidado, irmão, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Então, não seja negligente. Lucas 22:46, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Olha a diferença. Satanás bota o crente para dormir, para ele ficar desprevenido, para ele não ver a carruagem chegar. Isso aí são sonos promovidos pela mobília de Tobias. Mas é tempo nesta noite de tocar fogo nessa cama da negligência, tocar fogo nessa rede da displicência, tocar fogo nesse sofá do engano que está te anestesiando para você não fazer mais nada para Jesus. Desperta, 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 desperta. Os dias são maus. Que a gente começa a ceder, dizer: irmão, eu trabalhei o dia todinho, eu fui para o trabalho, fui para cá, fui para lá, cheguei agora, estou com as pernas cansadas, eu tenho direito de ficar em casa. É uma vozinha que fala assim, feito o pastor Jefferson diz, uma vozinha que diz assim, ó: fica aí, rapaz, tu trabalhou o dia todinho, tu está cansado. Aí você diz: é mesmo, né? O Espírito Santo nunca faz isso. O Espírito Santo, ele dá uma carga em você, você cansado, você sem força, você está cansado mesmo, mas ele dá uma renovada assim, ó: subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É tempo de Deus renovar. Tem muita gente dormindo na cama da indolência, no leito do descaso, mas nesta noite o Espírito Santo vai sacudir você nessa cama aí, vai balançar esse quarto e você está aí acomodado, displicente. Eu tenho um negócio contigo, crente. Sai dessa cama de Tobias enquanto é tempo. Efésios 5:14 diz: pelo que diz,
Vamos dizer comigo: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Diga para quem está do teu lado aí: desperta tu que dorme. Levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Levanta, desperta. Este sono aqui não é benéfico, não é bom. É um sono promovido pelas obras carnais de Tobias. Tem outro grupo de imóveis, outro conjunto de imóveis dentro da casa da gente, que cumpre outro papel. Cumpre o papel de armazenamento. Não é assim? Guarda-roupa, armário, tudo é para armazenar, né? Geladeira, vai botar lá os frios, né? Tudo lá dentro está armazenado. Geladeira, aí vai, armário, né? O propósito é armazenar, porque a casa da gente tem o lugar do descanso, mas é também um grande armazém. Eu duvido que você fique o tempo todo com o armário tudo vazio, não. Tem que ter alguma coisa lá, né? Chega de noite, nem que seja um cuscuzinho, tem que ter, né, irmão? Eita, não deu tempo de fazer a feira, não tive tempo, não sei o quê. Mas tem que ter pelo menos um cuscuz, irmão. Mistura com... Eu estou dizendo isso aí, irmão, é porque eu sou apaixonado por cuscuz. Se deixar eu como cuscuz toda hora. Cuscuz com queijo, cuscuz com ovo, cuscuz com charque, cuscuz com tangue, cuscuz, né? Cuscuz com banana. Então, os móveis também cumprem esse... Nós temos um grupo de móveis em casa que cumpre esse papel. Armazenar. Agora imagina, tira o armário de Deus. O que é que no armário de Deus tem? Tem reserva do céu, não tem não? Tem promessas, né? No armário de Deus tem lá versículo que você decorou, leu a Bíblia, está lá guardadinho. Na hora que o Espírito Santo precisa, ele vai lá, abre o armário, pega aquele versículo e pum, na tua cabeça, você, né? Agora, tira o armário de Deus e bota o armário de Tobias. Vai guardar o quê? Raiva, raiz de amargura, contenda, filme que não presta, novela. Tá lá. Vai mexer no armário dela, só tem novela das 7, novela das 8. Mexe de novo, só tem Netflix. Mexe de novo, Instagram, não sei o que, Facebook, tá cheio. Procura um versículo, dá o maior trabalho do mundo para achar dentro daquela bagunça lá. Mas Neemias está vindo aí, querido irmão. Neemias está vindo aí. Aleluia. 2 Timóteo 1,14, ele diz assim, ó, diga comigo: guarda o bom depósito. Tem o bom e tem o mal. Porque se está dizendo que tem o bom, é porque também tem o mal. Então ele diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Está vendo aí que eu falei que Deus tem móvel para guardar coisa? Né? Aleluia. 1 Timóteo 3,9 ainda diz assim, ó, repita comigo: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E os armários de Deus tudo limpinho, viu? Você não acha no armário de Deus, não tem barata, não tem formiga. Não, Jesus é assim, é aquelas esposas bem zelosas assim, que botam tudo para fora assim. Mulher, para que tudo isso? Você não sabe, mas tem que limpar. Aí limpa, arruma tudo direitinho, né? Para não juntar barata, não juntar formiga. Eu não vi nada ruim ali. Deus tem o depósito de Deus, é tudo bem arrumadinho, tudo limpinho, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, né? Aleluia. Mas, queridos irmãos, precisamos ter cuidado para não armazenar aquilo que o Espírito Santo não se agrada, que Deus não se agrada, que o Senhor não está se agradando. Não podemos juntar coisas malignas, maldosas. Não deixa brotar raiz de amargura.
Mesmo que tu seja afetado por alguém não te entende, não te compreende e machuca você, ore a Deus para não guardar mágoa dessa pessoa. Perdoe sem ela lhe perdoar, compreenda sem ela lhe compreender, porque você é crente, você não é Tobias não. Você é crente, você serve ao Senhor. Jesus, ele agiu dessa forma. Era o soldado batendo os pregos na mão dele, dizendo: perdoa, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Perdoa, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Era assim, não é? Glória a Deus. Então, Romanos 3:12 diz assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia, vamos dizer, cheia de maldição e amargura. Olha aqui o armário desse aqui, como é que está? Aí o armário desse aqui, como é que está? Sepulcro aberto, língua enganosa, peçonha de áspide, que é veneno de cobra, debaixo do lábio. Olha, irmão. E a boca está cheia de maldição e amargura. Deus nos guarde, irmão. Que esse armário de Tobias esteja dentro da casa da gente, dentro da vida espiritual da gente, não é? Porque o armário de Tobias só junta isso aqui, o que não presta, o que não serve. 2 Pedro 2,14, ó, vê outro depósito aí, como é que está desse outro aqui. 2 Pedro 2,14, diga comigo: tendo os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Olha, os olhos cheios de adultério. Olhos cheios de adultério. Isso é armário de Tobias. Isso é geladeira de Tobias, irmãos. Não é? Mas Deus está nos falando aqui através da sua palavra. Ou não está? Joga esse armário fora, irmão. Joga esse armário fora. Joga essa bagunça toda fora. Essa lixaria velha do inferno fora. Deus quer a gente limpo, puro, renovado. O Espírito Santo quer ter liberdade na nossa mente, no nosso coração, para fluir as benesses celestiais. Aleluia. Os móveis de Tobias também cumpriam uma terceira função, irmãos. Eles também, assim como qualquer outro móvel, qualquer outra mobília, eles também tinham um papel de cuidar da nossa alimentação. Ou não é assim? Então na casa da gente tem lugar para a gente descansar, tem um depósito enorme de coisa, né? Está lá guardado. E tem também a outra parte dos móveis que serve para cuidar da nossa barriguinha, da nossa comida, que a gente não vive sem comer. Não é? Aí você tem mesa, você tem fogão, né? Você tem as panelas para cozinhar, né? Então, toda essa parte aí, todo mundo tem. Não é possível que tenha alguém em casa que só tenha quarto, sala e não tenha nenhuma cozinha. Tem? A primeira coisa, irmão, que eu comprei quando estava para casar, a gente era bem, aperto tremendo. A primeira coisa que eu comprei foi um fogão. Ficou guardado numa caixa quase um ano, né? A primeira coisa que eu comprei foi o fogão, né? Não sei se isso tinha alguma coisa dentro da minha cabeça, né? Preocupado em não passar fome, mas eu comprei logo o fogão. E para completar a minha fraqueza, a gente casou, quando foi morar na casa, eu esqueci de comprar o bujão, ó. Eu estou envolvido no casamento que comprei tudo, esqueci o bujão. Aí cadê acender nada para cozinhar? Então, na casa da gente, tem esse outro grupo de imóveis que cuida da nossa alimentação. Amém? Jesus disse em Mateus 4:4, está escrito: nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca. Amém. Então, o que é alimentar-se no reino de Deus? É você abastecer o seu corpo, o seu físico, né, no sentido material, mas no sentido espiritual, é você se alimentar com a palavra de Deus, com a doutrina da palavra de Deus, com o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Jesus disse assim, ó: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Um dos primeiros trabalhos de Deus na nossa vida é colocar alimento na nossa boca. Paulo disse que cuidava dos irmãos de Corinto como crianças e bebês recém-nascidos, dando leite para que eles fossem se fortalecendo, para depois receber o alimento mais sólido, mais forte. E tudo isso é feito na cozinha de Deus, nos móveis de Deus, né? O alimento espiritual é preparado para nos alimentar. Aleluia. Então, queridos irmãos, os móveis de Tobias, o que é que eles fazem? Justamente o oposto. Eles trabalham contra o agir de Deus, né? Então, precisamos ter cuidado com a comida que vem da mesa e do restaurante de Tobias. E às vezes está tão cheirosa, mas tem veneno no meio. Às vezes está tão bonita, mas tem uma coisa ali que vai te fazer mal, né? Então hoje a gente tem mesa de Tobias na internet aí sobrando. E tem crente, irmãos, que ele não quer ser pastoreado na doutrina, mas fica sendo pastoreado pela internet. De vez em quando chega um assim, pastor, é isso assim, assim, assim. Eu disse, primeiro, onde foi que você ouviu isso? Ah, porque eu estava escutando fulano de tal. Eu disse, logo ouvi. Logo ouvi. Irmão, sai disso aí. Crente tem que vir para a doutrina, para a oração, para a escola dominical. E procurar o presbítero, procurar o pastor, o evangelista. E não vá atrás de movimento de inovação, não. Chega alguém na internet e diz assim, olha irmão, eu vou ensinar a Bíblia tudo de novo, que vocês aprenderam tudo errado. Será possível? Está tudo errado. Ele começa a desmanchar tudo que eu achei no grego, achei não sei aonde, achei não sei aonde. E os irmãos ficam tudo assim impactados, alguns, né? Que vai naquela mesa ali de Tobias e volta com a cabeça assim, todo estranho, todo diferente. Porque às vezes não tem o domínio daquilo. Eu vi um pregador famoso aí, não vou dizer nome aqui, talvez até ele entenda que eu... Mas naquele texto de Jó, quando diz assim, e a mulher de Jó disse a Jó, amaldiçoa o teu Deus. Aí ele disse assim, vocês ensinaram tudo errado. Ali no original não diz amaldiçoar, diz abençoar. Mas olha, porque o verbo utilizado ali quer dizer abençoar, é berek. E realmente, se você for lá no hebraico, se você chega lá naquela palavra, ele tem berek. A palavra quer dizer abençoar. Só que, irmão, e aí, pastor? Ele está certo? Não, não está certo, não, está todo errado. A Bíblia que você tem na mão está certa. Amém? Por quê? Porque na hora de uma tradução, não se pode pegar só a palavra e dizer, que é bereca, abençoa. Não, não pode. Tem um contexto. Tem que ir para a linguística, para a cultura do povo. Tem que estudar todo. São várias disciplinas que vão juntar-se para dar uma interpretação daquele texto. Então, o que é que a cultura antiga dizia? Quem é que pode amaldiçoar Deus? Quem é que pode amaldiçoar Deus? Me diga. Ninguém, irmão. Quem é que pode? Ninguém. O que acontece ali é uma expressão idiomática negativa. É como você diz assim para o menino, seu filho, ele está botando o dedo na tomada. Aí você diz assim, não bote. Aí ele vai botar, você não bote. Não bote. Aí daqui a pouco você fala assim, bote. Ele vai botar? Tem outro exemplo, quando o profeta Acabe, né, disse assim, Josafá, não tem nenhum profeta aqui, outro, não, só tem esse grupo? Não, tem um aí, mas só fala mal de mim. Você manda buscar ele. Aí quando chegou, profetiza. Aí o profeta, vai rei, e o Senhor vai ser contigo, e tudo vai sair tão bem. O rei gostou do que ele disse? Manda prender ele, pão e água. Quando eu voltar eu resolvo. Por que foi que o rei, ele não disse uma palavra tão boa? Mas veja só, o texto não mostra a expressão. Viu o que eu disse aqui? Bote. Mas se eu escrever isso aqui no texto, você não vai entender que eu estou dizendo bote num sentido negativo. Concorda comigo? O profeta, quando disse aquilo, todo mundo entendeu que ele estava falando uma coisa. Parecia positiva, mas a linguagem que ele usou, vai, rei. Até com uma risadinha assim, eu acho que ele fez. Tu não quer ir? Vai. Então, o texto de Jó, a mulher de Jó está mandando Jó amaldiçoar.
há um doutorzinho que acha que é doutor de grego, de hebraico, vem com essa conversa mole para desmanchar, e os irmãos ficam tudo com a cabeça assim. Então, não, irmão, sai dessa mesa. Vem para a doutrina. Segunda-feira aqui o pastor Ailton está aqui ensinando a palavra. Vai para a escola dominical. Come na mesa de Deus. Amém? É como às vezes chega o José, pastor, olha, me diga aí um livro, pastor, me diga aí um livro, que eu quero aprender sobre Hebreus, me diga um livro bom aí. Eu digo, vou dizer, a Bíblia. O senhor já leu a carta aos Hebreus? Ainda não, eu queria ler um livro sobre Hebreus. Não pode, irmão. Antes de você ler um livro sobre a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Quer ler um livro que fala de Hebreu, mas nunca lê um capítulo de Hebreus? Pode. Tem que comer na mesa de Deus. A mesa de Deus, ela começa com um pratinho de entrada, para abrir o apetite. Você começa novo convertido, Deus vai dando aquele pãozinho assim de começo. Aí vai abrindo o apetite, vai abrindo o apetite. Se você se interessar, dizer, tá bom, Jesus não está cheio não, porque tem gente que se enche logo, né? Aí se enche logo, vai embora, não come mais nada. Mas tem outros que ficam ali, aqueles gulosos, né? Fica tudo assim, não tem mais nada não. Aí tá tão bonzinho o negócio, mas não tem mais, já tem, meu filho. Você quer mais? Quero. Aí vem o primeiro prato, vem o segundo, vem o terceiro, vai enchendo, vem o quarto. Aí daqui a pouco a pessoa está assim, ó, ah, não aguento mais não, mas ainda tem a sobremesa para você. Querido irmão, aleluia. 1 Coríntios 10, 21 diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós não podemos sentar na mesa de Tobias e querer sentar na mesa de Deus. Tem que jogar os móveis de Tobias fora e deixar a mesa de Deus posta, armada, para alimentar a nossa alma. Aleluia. Queridos irmãos, Neemias chegou. Olha, terminamos aqui. Neemias chegou. E quando Neemias chegou, irmão, prestou não. O negócio ficou difícil para Tobias. Diz assim no versículo 8. Isso, vamos dizer comigo, e isto muito me desagradou. De sorte que lancei todos. Foi alguns, foi só uma cadeira, uma mesa, como foi? Todos os móveis da casa de Tobias fora. Neemias está chegando para fazer uma limpeza. Neemias vai passar em revista o seu exército. Neemias vai passar em revista os nossos corações. Neemias vai entrar nas câmaras mais profundas do templo para saber se Deus está lá ou se Tobias se alojou naquele cantinho lá da casa de Deus, porque Neemias não aceita Tobias dentro da sua casa, dentro da sua vida. Ou você é crente ou você não é crente, ou você agrada a Deus ou desagrada a Deus, ou você serve ao Senhor na beleza da sua santidade, ou você não agrada a Deus. Não há dois termos, não há meio termo em tudo isso. 1 Pedro 4,17, porque já é o tempo, diga comigo, porque já é o tempo, que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aleluia. Neemias vai passar em revista na cozinha de Deus. Vai passar em revista na sala de Deus. Vai encontrar crente comendo o que não é para comer. Vai encontrar crente dormindo quando era para estar trabalhando. Vai encontrar crente armazenando coisas que não deveria armazenar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar tudo fora. Ele vai jogar tudo no lixo. Aleluia. 2 Coríntios 6,14 diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Do crente com o incrédulo? Que versículo terrível esse aqui. Irmãos, separa, afasta, divide, joga fora, santifica. Tira essa roupa incrédula, você não é crente, porque está vestindo roupa de ímpio, roupa de ímpia. Tira essa roupa de
mente, tira essas palavras feias da tua boca, coloca palavras de bênção que venham do Espírito de Deus. Veste-te, anda, caminha, fala, prega como crente. Deus não tem negócio com mobília de Tobias. Ele vai jogar mobília de Tobias fora, vai passar em revista nesse tempo. O Espírito do Senhor vai passar em revista no meio do seu povo. Ele tem pá, ele tem vassoura, ele tem ferramenta para fazer a limpeza. A limpeza começa nesse tempo. Ah, irmão, a limpeza já começou. Já começou, porque Jesus está voltando. E ele disse ao Espírito Santo: prepara a minha igreja, aperta, manda João Batista pregar a minha palavra, para que haja conserto. Isaías 14, 23: reduzi lá a possessão de corujas e as lagoas de águas. Diga comigo: e varrerei com vassoura de perdição, diz o Senhor. Deus varre ou não varre? A vassoura de Deus vai passar para varrer o cômodo, o quarto, a sala, onde os móveis de Tobias estavam ali. Aleluia. Mateus 13, 12, João Batista disse: em sua mão, diga comigo, em sua mão tem a pá, e limpará, e limpará, e limpará. Diga para quem está do seu lado: não tem jeito, ele vai vir aí para limpar. Ele está vindo para fazer uma limpeza nesse quarto, nessa sala que Tobias entrou e sujou tudo. Vai sair os móveis de Tobias, joga no lixo, joga fora. Isaías 28, 17: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. Eita, irmão. Você já viu o pedreiro trabalhando? Ele bota uma linha para a fileira de tijolo não ficar troncha, e bota um prumo para ela ficar nivelada com o ângulo, para não ficar troncha, porque a gente não tem um olho muito bom. E aí o prumo diz quando a parede está para fora ou para dentro, e a linha diz se está no... Deus vai medir de um jeito, na horizontal, e vai medir na vertical. Na horizontal é a linha, e a linha é você, seu irmão, seu tio, seu primo, seu dirigente, quem está do seu lado aí, seu amigo. A igreja é a linha de Deus. Os tijolinhos que estão um do lado do outro é a linha, mas Deus também vai medir com o prumo. Ele quer saber se também está bem com o céu, porque às vezes parece que está bem, mas o prumo, quando bota o prumo, ó a diferença. Tem pedreiro que quer tirar no reboco, mas Deus não usa reboco para consertar isso não. Ele derruba a parede para fazer de novo. Eita, Deus terrível é esse que passa em revista nesse tempo. Sai Tobias, sai Tobias, sai Tobias, joga essa mobília velha fora, joga esse negócio fora. Deus não tem negócio com Tobias, amonita com o nome de crente. Deus tem negócio com salvo, fiel, temente, sincero, que anda na presença do Senhor. Levanta a tua mão comigo. Para agradar a Deus precisa renunciar, precisa abrir mão, precisa deixar de lado as coisas deste mundo. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Primeiro, chegai-vos a Deus, para depois Ele se chegará a vós. Alimpai, diga comigo, alimpai as mãos, pecadores. Limpa a mão. Voz de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, diga comigo, irmãos, não fale mal do outro.
Quem fala mal do irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Neemias chegou para fazer a limpeza. Limpa, Jesus, começa limpando aqui esse vaso sujo, Senhor. Purifica, Senhor, limpa. Começa limpando, vai purificando. Queima com fogo, queima com chamas pentecostais. Queima, derrama um azeite para purificação, Senhor. Purifica, cobre com teu sangue. Quem quer ser coberto pelo sangue, cobre com teu sangue. Vai limpando, vai purificando. Vai tirando a sujeira, vai tirando aquilo que não te agrada. Vai limpando, é tempo de purificação.